assiste, nós estamos aqui com o nosso primeiro vídeo, onde nós trataremos da série de lições Vidas Missionais. É a nossa nova lição da Igreja Adventista da Promessa. Se você quiser adquirir, você pode ir no site da Voz do Cenáculo. Está aqui embaixo, ó, o endereço, você acessa lá e adquire a lição. E nós vamos tratar nessa primeira lição de Noé. Tá? Nessa lição nós vamos tratar de personagens bíblicos que foram e são inspiração e exemplo para nós hoje na nossa vida missional. Eu estou aqui com a nossa irmã Adriana. Seja bem-vindo a todos aqueles que nos assistem. E nós vamos falar hoje de Noé. Quer falar de integridade, tem que falar de Noé. Um homem completo, um homem justo, um homem bom. Então, assim, é um dos grandes personagens que me inspira muito na vida espiritual. Tá. Então, nós vamos fazer um resumão aí da nossa lição, para que você possa estar estudando juntamente conosco. Beleza. Então, como já foi dito, nós vamos falar sobre Noé. A Bíblia nos fala que Noé, ele era um homem íntegro na sua maneira de andar. Nós sabíamos lá na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 6, que a corrupção do gênero humano, a humanidade estava em pecado e isso desagradou a Deus. Então Deus resolveu destruir a humanidade. Mas havia um homem que realmente era íntegro e andava com Deus. A gente fala dessa questão de andar, o que vem à minha mente é assim, Noé viveu em uma situação, em um mundo assim, com caos, né? Conflitos, problemas, dificuldades, essas situações que nós andamos vivendo, inversões de valores e outras coisas mais. Mas ele se manteve firme no seu modo de andar, era um homem muito bom, um homem muito justo, e em nenhum momento ele deixou de seguir a Deus como deveria seguir, mesmo estando no mundo totalmente contrário à sua fé. Totalmente. Ele também era íntegro, né, na prática da missão. Então aqui fala de uma missão, mas que missão era essa de Noé? Nós sabemos que Deus revelou para ele que as criaturas da terra precisariam ser destruídas. Deus queria destruir a humanidade pela sua maldade, pelo seu pecado. E o que foi que Deus pediu para Noé fazer? Qual foi essa missão dele? Então, primeiro, quando a gente fala de missão, é algo que foi destinado a você, né? Algo que você recebeu. E Noé, ele teve esse privilégio, né? Eu acredito por essa integridade, por essa vivência, esse relacionamento com Deus. Então ele recebeu essa missão de pregar o arrependimento às pessoas, porque a maldade estava assim alastrada mesmo, estava uma coisa bem complicada. Eu acredito que não é diferente do que nós vemos hoje no mundo, né? Essa maldade, pessoas egoístas, pessoas amantes de si mesmo. E o que aconteceu? Noé se comprometeu. Noé, na verdade, ele, como é que eu vou dizer a palavra? Ele se dedicou ao máximo a fazer essa missão que Deus destinou a ele. E fez muito bem. Certo. Então Noé, ele era íntegro no jeito de andar, na maneira de andar. Certo? Então ele tinha um estilo de vida diferente da sociedade. Ele não era diferente, ele fazia diferença. Entendi. Então ele também tinha ele era íntegro na sua prática da missão. Isso. Então ele focou no que Deus ordenou a ele, né? Era um plano de salvação para ele e a família dele, ou para aquelas pessoas que aceitassem, mas nós conhecemos a história de que ninguém acreditou na sua mensagem, na sua palavra. Só que vemos que não foi o erro dele, né? Ele fez o que Deus destinou. O problema foi as pessoas não aceitarem. Tá. Então eles, na verdade, ele não foi um pregador fracassado. Ele se dedicou na conversão das pessoas. Ele se dedicou. Agora dependia das pessoas, né? Querer esse arrependimento. Certo. E Noé, então, ele também era uma pessoa íntegra na forma de pregar, né? Na forma de falar. Ele talvez poderia pregar ou falar mensagens convenientes aos que as pessoas queriam ouvir, mas não foi o caso. Não foi o caso. Noé, ele pregou a justiça, aonde havia injustiça. Noé pregou amor aonde não tinha amor, né? Noé não pregava mensagem para agradar. Ele pregava a mensagem que deveria ser pregada. Então acho que isso chamou muita atenção de Deus, né? Noé não quis agradar. Não quis agradar. Ele falou a verdade, né? Falou a verdade, o que deveria ser dito diante de tudo que estava acontecendo, né? E se nós formos ver o dilúvio, a mensagem de Noé, ela envolvia-se um fim, né? Era um prenúncio de algo catastrófico. Isso. Ou seja, o planeta todo seria destruído. Seria destruído, teria um fim.
E mesmo Noé dizendo, né, tudo o que iria acontecer, o que as pessoas fizeram, não deram crédito à pregação. Mas Noé continuou durante muitos e muitos anos pregando, falando e não desistiu. Tanto que é uma história bem conhecida, principalmente pelo mundo, né, assim, pelo grupo de crianças, né, a gente vê o que aconteceu no final. Noé e sua família que foram salvos, que as pessoas não deram crédito, mas não por Noé não ter cumprido a missão, sim, porque as pessoas não aceitaram. Então Noé pronunciava o juízo de Deus, mas ninguém queria ouvir. Ninguém queria ouvir. E é diferente será hoje? Hoje nós devemos pregar também um juízo final, né? Um prenúncio de um juízo, que a terra, no seu findar, Deus estará trazendo a justiça para todos os seres humanos, mas as pessoas hoje parecem que não querem ouvir também. Parece que não estão acreditando que isso vai acontecer. E naquela época ninguém acreditava que iria cair água do céu. Então a nossa mensagem hoje é a mesma de Noé naquela época. É conduzir as pessoas à salvação pelo arrependimento. Elas precisam se arrepender. Precisam se arrepender. E a arca era um escape para aquele mundo, né? E o nosso escape será o céu. Só que para isso eu preciso me arrepender, precisa haver arrependimento, conversão, que era o que Noé estava pregando, porque as pessoas não queriam, né? As pessoas rejeitaram a palavra de Deus. Então nós vimos que nós, como Noé, não devemos andar como o mundo hoje anda. Isso. Né? Como o mundo está em total pecado. Eu tenho que fazer a diferença, não ser diferente. Fazer a diferença. Devemos praticar a missão. Porque Deus deu uma missão para cada um, né? Para nós temos uma grande missão, que é pregar o Evangelho. E precisamos também, na nossa forma de pregar, ser íntegro também, pregar a justiça. Não pregar um Evangelho, pregar o Evangelho de Cristo. Com justiça, sem agradar, querer agradar uns e outros. Como diz, né? A palavra mesmo que corrige, que exorta, mas uma palavra que mostra amor, que mostra solução, que traz esperança. Essa que é a palavra viva de Cristo. Sim. Perfeito. Então agora nós vamos contextualizar ou trazer para os nossos dias. Isso é importantíssimo, contextualizar, né? Trazer para o nosso Nós precisamos hoje fazer a diferença conservando a piedade. Noé foi piedoso naquela época? Você acha que ele foi piedoso? Então, na minha opinião, eu acho que ele teve piedade das pessoas. Até então, senão ele não teria entregado. Ele poderia se importar somente com a família dele, mas não, ele se preocupou, mesmo vendo, né? Lógico que ele foi assim, talvez as pessoas tiravam sarro, as pessoas zombavam dele, mas ele estava ali. Então ele teve piedade, ele imaginou, né? Uma criança, uma família se perdendo lá no meio do dilúvio, e ele foi piedoso até onde ele pôde, né? Até o limite dele. O nosso mundo hoje, da época de Noé, é diferente em relação assim à tecnologia, ao desenvolvimento, à evolução das coisas, mas nós vimos que o caráter do pecado, ou seja, vamos dizer assim, o pecado em si, ele parece da mesma forma do que antes. As pessoas estão pensando em maldade, as pessoas estão na iniquidade. Isso. Então o mundo, embora diferente da época de Noé, mas parece que as pessoas o pecado ele continua. Isso. Eu acredito assim que as pessoas, até mesmo assim, eu acho que se a gente for fazer uma comparação da época de Noé para a nossa época, na época de Noé as pessoas se apaixonaram pelo pecado e hoje também as pessoas estão continuando flertando com o pecado, né? Então na verdade eles estão assim, as pessoas elas têm prazer em ter uma vida de pecado. Pecador nunca vamos deixar de ser, até a volta de Jesus. Mas o perigo está nessa vida de pecado. Então Noé estava pregando, ele estava tendo piedade, porém as pessoas não queriam essa piedade, né? Deus mesmo teve piedade deles e tem hoje de nós, né? Que Deus poderia destruir sem avisar ninguém, mas não. Ele deu um tempo para a pessoa se arrepender, se converter, mas mesmo assim as pessoas não deram ouvidos. Eu acho que viver assim uma vida em piedade a gente tem uma vida pura, assim, né? Devotada a Deus. Uma vida piedosa. Isso. Que era o que Noé tinha. Uma vida santa, né? Ou seja, ele era separado. Nós somos hoje separados. Deus nos separou para ser povo seu.
Então, uma vida piedosa é essa, ter uma vida pura, digna diante de Deus e santa. E santa, é isso mesmo. Vamos ler lá em Tito? Sim. Tem Tito 2 capítulo 2, versículo 12. O apóstolo Paulo nos deixa aqui um exemplo muito importante para nós hoje. Tito capítulo 2, versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosa vida. Então nós temos que viver uma vida prudente e correta, sensata. E aí eu acho que esse é um grande desafio do cristão, porque você ter uma vida piedosa, né, como foi dita, pura, íntegra, e ainda ser sensato. Você tem que saber como vai agir, ser prudente, porque as pessoas estão o tempo todo nos olhando, nos observando. E eu tenho certeza que as pessoas observavam Noé, eu tenho certeza. Então, assim, as pessoas não mudaram realmente porque não decidiram mudar, porque exemplo na vida de Noé tinha, com certeza. E uma coisa importante também é a gente saber que a gente precisa, para fazer a diferença, a gente precisa manter o engajamento. Nós precisamos estar com a mão no arado, focado, com objetivo naquilo que Deus ordenou na missão. Então a gente, para fazer diferença nesse mundo nosso, precisamos estar engajados na missão. Enquanto a maioria das pessoas abandona os princípios cristãos, os princípios morais, os princípios de família, nós temos que estar engajados para que esses princípios eles estejam firmes nos dias atuais. Isso, e eu acho assim que Noé teve esse engajamento, né? Noé, quando Deus o chamou, falou com ele, deixou todos os detalhes que ele tinha que fazer, cada medida, o que ele tinha que usar e outras coisas mais. Noé se atentou a cada detalhe, ele realmente abraçou a missão. Eu acho que hoje nos falta é abraçar essa missão, né? Abraçar a missão que Deus destinou a nós, que os anjos queriam, que era pregar esse evangelho de Cristo, mas o verdadeiro evangelho, sem mudar, sem distorcer, né? Sem heresias. E Noé pregou, independente se as pessoas estavam gostando ou não, ele pregou a verdade. E o Noé, nós vezes, ficou de braço cruzado, esperando o juízo de Deus. Não, ele fez a parte dele, tudo, da construção da arca até pregar, né, o arrependimento das pessoas. Então, e nós vemos que, se nós analisarmos, existem pessoas encarceradas, pessoas doentes, pessoas que não querem saber do Evangelho, pessoas viciadas, e nós precisamos avisar essas pessoas da mensagem do Evangelho. Então tem que escolher, né? Quem eu vou pregar, quem eu quero que chegue o Evangelho. Tem que chegar a todos. E Noé fez com que chegasse a todas as pessoas. E o fato é que tem uma palavra que ela precisa, essa mensagem ela precisa ser urgente. Anunciada. Com urgência. Como diz para ontem. Porque Jesus ele veio aqui para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. A gente precisa entender também, colocar algo na nossa mente. Nossa família está salva. E a família do lado? Né? E o meu vizinho, o meu próximo? Eles têm direito a essa... Eles estão tendo acesso a essa salvação? Essa era a preocupação de Noé. A família dele estava garantida. Né? Já estava ali, tinha os ensinamentos. Porém, ele se preocupou com o próximo, com aquele que estava lá fora. E todos ouviram, porém, né, não aceitaram. Mas ele teve esse engajamento. Ele abraçou a missão. Certo. Então, nos dias atuais, viva de uma forma piedosa e fazendo a diferença, mantendo o engajamento na missão, o engajamento em levar esse evangelho, essa mensagem para as pessoas. Isso. Com urgência. Nós aprendemos no estudo de hoje o quê? Que Noé, ele era uma pessoa íntegra e com a sua integridade, o seu estilo de vida, a prática na missão, ele fazia a diferença no seu tempo. E como desafio, você precisa pensar na sua maneira de viver, você tem que pensar em fazer a diferença na sua vida, ok? Então na semana que vem nós vamos voltar com o segundo estudo da série de lições Vidas Missionais, tá? Nós estaremos postando um vídeo por semana para que você possa estudar juntamente conosco.
Tá ok? Agradecemos a Adriana. Só deixar o último recadinho, não deixe de estudar a lição. É de suma importância esse relacionamento com a palavra de Deus, de você estudar, de você pesquisar, é muita importância. Isso para que a gente possa cada dia mais aprimorar o nosso conhecimento da palavra de Deus, né? Para que assim como Noé, possamos ter essa integridade, né? E que isso possa chamar a atenção de Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, Até a próxima.